Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Sábado. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que diz: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A Igreja, noiva e guerreira. Em outras ocasiões, vimos que o capítulo 24 do livro de Gênesis, que narra a história da união de Isaac e Rebeca, é, na verdade, uma figura do casamento entre Cristo e a Igreja. Deus Pai, ali prefigurado por Abraão, procura uma esposa para seu filho Isaac, que prefigura Cristo, o Filho de Deus. A fim de alcançar seu objetivo, Abraão enviou seu servo mais antigo, que é o Espírito, para buscar a noiva Rebeca, a Igreja. Assim como o servo de Abraão governava tudo quanto ele possuía, o Espírito administra todos os bens do Pai. Para terminar a obra que lhe foi ordenada por Deus, hoje o Espírito se intensificou 7 vezes mais. Assim, a Igreja precisa se apropriar desse o Espírito para executar a vontade de Deus. Não há mais tempo para indolência ou passividade. A responsabilidade do servo era buscar a noiva e prepará-la para o casamento. Então ele disse a Abraão: Talvez não queira a mulher seguir-me por esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. Gênesis 24, 5 e 6. Vemos que o Espírito é o próprio Cristo. Ele é o noivo que foi enviado por Deus para nos buscar. O Filho já fez a obra, venceu todas as coisas e está à direita do Pai. Logo, ele não pode voltar. Agora é a vez de o Espírito. Rebeca era uma noiva formosa e virgem, que só tinha olhos para Isaac. Nós, como noiva de Cristo, também precisamos olhar apenas para ele. Não percamos nossa simplicidade, permitindo que coisas como busca por posição ou riqueza ocupem nosso coração. Cristo deve ser nosso único objetivo de vida. O Espírito está preparando a Igreja para o casamento com Cristo. Lemos em Efésios que Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado por meio da palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo Igreja gloriosa, sem qualquer mácula. Essa Igreja gloriosa será apresentada a Cristo para casar-se. Contudo, a história não termina com a união entre Cristo e a Igreja. A noiva ainda precisará lutar contra inimigos na guerra de Armagedon, para pôr fim à rebeldia na terra, bem assim ao governo humano que se opõe a Deus. Lemos sobre isso em Gênesis 24, 60, que diz: Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. A Igreja é formada por muita gente. A Igreja está aqui para derrotar e possuir a porta de seus inimigos. Agora estamos sendo convocados para nos alistar a fim de participar dessa guerra. Os jovens, especialmente, são chamados a se apresentar voluntariamente como gotas do orvalho, como um milagre da aurora. Infelizmente, muitos jovens estão se perdendo no mundo. Porém, na Igreja, muitos estão se consagrando ao Senhor. Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo também foi alguém consagrado a Deus e recebeu muitas revelações.
Foi um dos homens mais usados pelo Senhor em toda a história da igreja. O plano de Deus sempre foi um mistério para o homem, que não consegue compreendê-lo com sua mente cartesiana, limitada ao tempo e espaço. Mas Paulo recebeu a revelação acerca do propósito de Deus diretamente dele. Embora os ensinamentos dos apóstolos não se resumam aos ensinamentos de Paulo, ele recebeu a revelação de praticamente todo o conteúdo principal do plano de Deus. O que ele deseja executar na terra, os mistérios da sua salvação, tudo foi revelado por meio do apóstolo Paulo, cuja vida e obra estão descritas em detalhes na Bíblia. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, há muitas menções a Pedro e algumas a João. Porém, à exceção de 2 epístolas e do Evangelho de João, não vemos mais registros sobre eles. Diferentemente, a Bíblia relata a origem do apóstolo Paulo, sua perseguição à igreja e conversão, seu serviço a Deus e sua morte. Embora tenha recebido grandes revelações, Paulo não se orgulhava, mas sentia-se em dívida com Deus. Ele registrou esse sentimento no livro de 1 Timóteo quando disse: "Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente." 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13, parte A. O apóstolo Paulo sempre foi fiel a Deus, entretanto blasfemou contra Jesus, duvidando de sua divindade, antes de se converter ao Senhor. Ele também era perseguidor da igreja e insolente, portando-se desrespeitosamente para com o que Deus fazia na terra. Por tudo isso, considerava-se o principal dos pecadores. Todavia, ele alcançou misericórdia, pois tudo o que fizera foi na ignorância e incredulidade. Ele reconhecia que recebera abundante graça do Senhor, assim como fé e amor, e testificava que a palavra de Deus é fiel, digna de toda aceitação. Essa visão mantinha Paulo humilde, pois sabia que recebera misericórdia para que nele, o principal pecador, Jesus evidenciasse sua completa longanimidade e o usasse como modelo a todos que crescem nele. O apóstolo Paulo é nosso modelo. Ele não tinha ambição e não buscava benefícios para si mesmo. Não se utilizava da obra para enriquecer. Pelo contrário, trabalhava com as próprias mãos para se sustentar e servir às igrejas. Portanto, tomemos sua pureza, dedicação e entrega ao serviço a Deus como nosso exemplo. Assim, nosso nível de maturidade aumentará e seremos capazes de cumprir o que ainda resta do plano de Deus e o Senhor voltará. Pergunta de hoje: quais aspectos da igreja foram mencionados no texto? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.